Olá, meus amigos. Olá, companheiros. Vamos aqui fazer mais um vídeo. E hoje a gente vai começar um desenho novo. Vou desenhar essa moça aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma pergunta que fizeram. E a pergunta é: como ganhar dinheiro além de fazer comissões? Como gerar renda passiva com arte tabu, sendo que vários sites não aceitam esse tipo de conteúdo? E aí eu vou falar mais sobre todo esse aspecto de como ganhar dinheiro com arte erótica, como é que você pode desenvolver o seu negócio, digamos assim, mas levando em conta que assim, tudo que eu posso falar é somente as minhas experiências, entendeu? Tem artistas ganham dinheiro com a arte deles de formas bem variadas, assim. Então, isso é só a minha experiência. Então, né, pensa nisso. Não acha que o jeito que eu estou falando aqui é o único jeito de fazer as coisas, porque não é. Só é o que funcionou para mim. E vamos lá. A primeira, a parte mais importante é que é o seguinte. Antes de você pensar, o foco quero ganhar dinheiro com minha arte. Antes de você pensar como é que você pode fazer para ganhar dinheiro com sua arte tem que ser é como se fosse assim, ó. Se você chegar e falar assim, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro com esse pedaço de pedra aqui que eu tenho? Tu vai ter que ficar fazendo um monte de malabarismo para tentar fazer uma pedra ser interessante para os outros comprarem. Você não vai fazer dinheiro. Você pode enganar os outros, você pode, sei lá, inventar uma escultura com aquilo ali, mas você vai ter que ficar trabalhando para fazer algo que já não é naturalmente interessante para as pessoas. O ideal é que você tenha um produto que as pessoas querem. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer fazer dinheiro com sua arte, é melhorar sua arte o máximo possível, entendeu? É achar forma, trabalhar para que a sua arte seja um produto de valor, digamos assim, que seja algo que as pessoas querem. E aí, normalmente isso envolve, se você tentar fazer dinheiro muito cedo com a sua arte, você já está indo contra esse processo de fazer a sua arte ser desejada. Porque normalmente, para você comprar dinheiro, quando você pede dinheiro por alguma coisa, você cria várias limitações para você. Se você for fazer comissões, aí agora você já tem a limitação de que você tem que desenhar algo que alguém te pediu. Então, os personagens são interessantes? Você não tem controle sobre isso. Vai depender se os personagens que o cara pediu, da pessoa te pediu, são interessantes ou não. A cena é interessante, ou o que quer que seja é interessante para outras pessoas, além da pessoa que está comissionando você, você também não tem controle sobre isso. Então você perde muitos controles. Se você faz um Patreon, aí você prometeu tantos desenhos num mês, ou numa semana, tantos desenhos por semana. Se você teve alguma ideia que vai levar mais tempo do que isso, você não pode, certo? Agora tem que entregar o que você prometeu que você ia entregar para o pessoal. Então, eu normalmente indico que é assim, se o seu objetivo é só fazer dinheiro rápido, tipo assim, não, eu quero fazer dinheiro com minha arte rápido, eu viver disso, não interessa o que eu estou fazendo, não interessa nada, o que seja, eu quero só ganhar dinheiro, é aprender a desenhar o máximo rápido, assim, o mínimo que você puder, entendeu? Para você poder fazer comissões. Que comissões tem de todos os preços. Então, se você fizer uns desenhos e cobrar um preço justo dentro da sua média ali do que você acha que vale pela qualidade da sua arte naquele momento, e colocar no Twitter e começar a divulgar e colocar. Mas, eventualmente vai aparecer algumas comissões para você. Você pode cobrar mais barato no começo, porque você está começando, tararau, e por aí vai. Esse é meio que um caminho bem básico, assim, você não tem muito como errar ele. É só fazer desenho, botar no Twitter, divulgar o máximo que você puder e, e colocar que você está aberto a comissões. E se sua arte for interessante, né, se você tiver um bom estilo artístico, um bom não, né, um estilo artístico que seja apelativo para uma quantidade boa, né, relativamente boa de pessoas, você vai conseguir comissões. Só que esse processo, você meio que está
preso ao que os outros querem que você faça. E você também tem um limite disso aqui, porque quando você faz uma comissão para alguém, você não tem muito como monetizar mais aquela comissão, porque a pessoa que está te pedindo a comissão, normalmente ela quer algo bem específico. Ela não está pensando, tipo, a personagem tal é popular agora, então eu quero um desenho com aquele personagem tal numa cena que vai ser popular com bastante pessoas. A pessoa quer uma coisa muito pessoal dela, entendeu? Então, dificilmente uma comissão que você fizer, tá, se você fizer uma comissão e postar ela no seu Twitter, ela vai trazer outras pessoas para te fazer comissões também. Eles vão olhar e falar, caraca, essa comissão que ele fez ficou boa, vou querer uma comissão dessa pessoa também. Então você está sempre preso ao que você consegue produzir. Se você faz uma comissão em, sei lá, um dia, 2 dias, ou o tempo que você leva para produzir uma comissão, e cobra, sei lá, $50. Tô chutando o número aqui que eu não sei como é que tá a parada de comissão hoje em dia. Mas se você pegar e colocar isso, a cada 2 dias você tem como ganhar $50. Você não vai revender isso depois, você não vai imprimir isso depois, você não vai fazer nada com isso depois. Porque raramente alguém vai te pedir uma comissão em que ela é mais interessante, que ela é interessante para mais alguém além do que a pessoa que te pediu a comissão. Normalmente, a pessoa que vai achar realmente legal aquela comissão é quem te pediu a comissão. Os personagens não vão ser populares, ou vai ser um OC, ou vai, tipo assim, raramente vai acontecer de alguém te pedir uma comissão que ela é realmente popular com um grande número de pessoas. Então você vai estar limitado a isso. Se você fizer muitas comissões, você vai receber mais comissões, você vai continuar fazendo comissões, e esse vai ser o seu formato. Então, ao meu ver, se você quer seguir esse negócio, o que você tem que fazer é tentar melhorar a sua qualidade artística, e quando eu digo qualidade artística é fazer um estilo de arte apelativo o suficiente para você ir cobrando cada vez mais pelas comissões. Então, se você tem um estilo de arte hoje que você cobra $50 por 2 dias de trabalho, se você for melhorando, se você for aprendendo, se você for fazendo um estilo de arte que é mais popular, daqui a pouco você pode comprando $100, $200, $500, $3.000 e assim por diante. Vai depender de onde sua arte chegar e da sua popularidade chegar. Depende do público de comissão que você faz. Pessoal que gosta de furry é um público que dizem que é muito bom, que paga bem, que é fácil de lidar e tal, e que tem muita demanda. Então, entra nessa parte. Não foi o caminho que eu segui, então eu tenho poucas dicas para dar em relação a isso. A única coisa que eu posso dizer é, quanto melhor for o seu desenho, quanto o estilo artístico mais próprio e mais apelativo para a maior quantidade de pessoas, mais pessoas você vai atrair para fazer mais comissões para essas pessoas, certo? Então, nesse sentido de fazer comissões, é esse, para mim, o caminho que existe. É o que eu sei. O outro caminho é você tentar criar um tipo de conteúdo que não é direcionado para uma pessoa específica, entendeu? É um conteúdo que vai ser direcionado para uma base de fãs que gosta daquele conteúdo específico que você cria. Que isso acabou sendo o que eu fiz. Mas eu tive a vantagem. Aí é isso que pode ser uma dica útil para você. Enquanto você está fazendo comissões, você pode pegar comissões de vários temas diferentes, certo? E enquanto você está fazendo comissões, você também pode, tipo, faz uma comissão, faz um desenho para você. Faz uma comissão, faz um desenho para você. Por quê? Como é que aconteceu comigo? Que foi que eu fui muito afortunado disso ter acontecido e foi uma coisa que fez muita diferença para mim. Eu comecei a fazer várias comissões de temas muitos temas variados. Em algum momento, eu fiz um desenho que seria o primeiro desenho do Sex Arcade, que é a minha série mais popular, assim, nesse meio. E esse desenho eu fiz só pra mim, assim, eu só fiz porque é a ideia que eu gostava. Eu já gostava desses temas de dominação e tal, já era coisa que eu curtia desde sempre. Então, eu só fiz pra mim. E aí, eventualmente, aconteceu tipo assim, esse desenho teve uma boa aceitação, não era um desenho para ninguém específico, era só para mim. E outras pessoas me pediram para fazer comissões nesse estilo de desenho, naquele mesmo, digamos, universo, naquele mesmo estilo mesmo, aquele mesmo conteúdo ali, aquele tipo de fetiche. Então, eu comecei a pegar várias comissões dentro desse nicho que eu já gostava de fazer. Então, durante um tempo, eu fui criando uma base de fãs, eu fui sendo conhecido por aquele tipo de conteúdo especificamente e recebendo para isso, recebendo dos meus comissionadores, digamos assim. Então, essa
foi a forma que aconteceu comigo e é a forma que eu diria que é mais segura, porque você tem como, o que eu quero dizer é, você tem como pegar comissões dentro de algum tema que você gosta, ou fazer vários desenhos para você mesmo, para tentar encontrar um tema que você gosta, porque você tem que pensar que assim, depois que você ficar conhecido por aquilo ali, você meio que está preso naquilo ali. Tipo, olha os estudos que eu faço. Eu gosto de desenhar rosto, adoro desenhar rosto de pessoas. Ninguém vai me pagar para desenhar rosto de pessoas. Eu gosto de desenhar coisa de terror. Eu queria ter tempo para desenhar um negócio de terror, que eu sempre gostei de terror. Mas também não tem muito mercado para isso. O pessoal não vai me pagar para ficar fazendo desenho de terror. Pode até pagar, mas com certeza não vai ser o que eu ganho hoje. Eu não sou famoso o suficiente dentro do meio, sei lá, de design de criaturas ou o que quer que seja. Então, meio que é o nicho que eu encontrei hoje. Se eu quiser sair dele, vai exigir muito esforço e muito trabalho. Então, isso é algo que você tem que pensar quando você está procurando isso. Tipo, pensa que é isso aí que você vai fazer. E você vai fazer isso durante muito tempo. Então, uma hora você vai enjoar disso. Então, tem que ser algo que você realmente sente alguma vontade de fazer mesmo, que você gosta. E para isso, você precisa estar explorando, fazendo desenhos diferentes, tentando fetiches diferentes, nichos diferentes. E aí, eventualmente, você pode encontrar isso. E aí, você pode tentar começar a filtrar as suas comissões de forma que elas entrem dentro desse nicho que você está tentando atingir, entendeu? Então foi meio que assim que aconteceu comigo. Foi meio sem querer, não planejei nada disso, não falei assim, vou começar a filtrar minhas comissões, não. Só meio que aconteceu mesmo, foi na cagada mesmo. Mas você, sabendo hoje, pode tentar fazer isso. E, e aí vai chegar um ponto em que você vai ter recebido tantas comissões dentro desse nicho, e você vai ter criado uma base de fãs dentro desse nicho, em que você vai poder começar a parar de pegar comissões e só continuar criando dentro desse nicho com as suas próprias ideias, entendeu? Eu estou considerando que você entrou nesse nicho que nem eu, porque o primeiro desenho de Sex Arcade veio da minha cabeça. Então, meio que as minhas ideias para esse nicho específico, elas não são artificiais, digamos assim. Eu não estou tendo que parar e tipo, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa dentro desse nicho porque o pessoal quer. Não, eu já gosto disso. Então, parar de pegar comissões dentro desse nicho e começar a fazer as minhas próprias ideias não foi difícil. Eu já tinha ideias sobre isso, já tinha para onde levar isso. Então, seria esse o cenário ideal para você. É criar uma base de fãs enquanto você recebe, por isso, através de filtrar as comissões que você recebe e, eventualmente, poder parar de pegar essas comissões, criar uma plataforma, um Patreon, ou um Subscribestar, um Padrinho, o que quer que seja, em que as pessoas que gostam desse conteúdo, que são seu fã, em vez de ter que pagar, sei lá, $300, $200 por uma comissão, elas vão pagar $5 por mês para ver vários desenhos seus dentro desse nicho que ela já gosta. Ela não vai estar ditando diretamente exatamente o que ela quer, mas ela vai estar tendo aquele conteúdo que ela gosta e vai vir direto da sua cabeça. Então, tipo, para mim, esse foi o melhor. Tipo assim, eu dei a cagada de seguir o formato mais, assim, o ideal para mim, foi como tipo, funcionou perfeitamente. E aí, você fazendo isso, você vai começar a ter, você ter pulado das comissões, para um financiamento coletivo, em que vai te dar uma quantidade de dinheiro específica ali por mês para você continuar fazendo isso. Se você conseguiu criar uma base de fãs razoável enquanto você estava pegando comissões e filtrando essas comissões dentro do tema que você quer, isso vai poder te sustentar durante um tempo, né? Vai te sustentar dali em diante. A vantagem, depois disso, é que como você não vai estar mais pegando comissões, você vai estar fazendo algo só da sua cabeça, que você gosta, e você está recebendo para isso, você vai poder ser muito produtivo, você vai poder fazer muitos desenhos. E se você for muito produtivo, você vai pegar exatamente no aspecto mais importante do meio que a gente trabalha, que é basicamente social media, Twitter, essas coisas, que é quanto mais conteúdo você tem, mais alcance você tem. Isso é um fato, a gente é escravo do algoritmo. Infelizmente, quem fala que não é hoje, é porque realmente hoje já tem muito dinheiro ou nem trabalha com esse negócio. Porque se você depende de financiamento coletivo, você precisa que o algoritmo te ajude. E o algoritmo gosta de conteúdo. Então, se você está trabalhando, se você está fazendo algo que você gosta, com as suas próprias ideias e tem dinheiro suficiente para se manter, através do financiamento coletivo, você pode criar muito. E foi isso que eu fiz nos primeiros anos que eu estava de desenho.
eu trabalhava assim, sem parar mesmo. Foi os anos que eu mais trabalhei na minha vida. Eu trabalhava tipo 7 dias por semana. Os 3 primeiros anos eu não tirei férias, nenhuma semana de férias, dia nenhum, assim. Foi o período que eu mais trabalhei. E a vantagem, aí é uma coisa que para mim aconteceu naturalmente, você pode fazer isso artificialmente se você não gostar, é que a minha ideia desse Sex Arcade, que é a minha série mais conhecida, ela envolvia personagens fictícios, né? Tipo, Mulher Maravilha do quadrinho, Tomb Raider, eram personagens. Então, basicamente, todo o desenho que eu fazia era fanart. E a internet adora fanart. Hoje eu crio, sei lá, 90% do meu conteúdo não é fanart, é personagens pessoais meus, né, que eu crio. Mas isso eu só pude fazer depois de muitos anos que eu criei uma base de fãs que gosta desse conteúdo mesmo, o mesmo conteúdo que não é fanart. Mas no começo, quando eu ainda era menos conhecido, fazer fanart foi muito bom para mim, assim. Se eu for no Google hoje e colocar, né, sem filtro, não safe for work, e colocar, sei lá, uma personagem dessas famosas, assim, sei lá, Overwatch, essas coisas, ali entre as pesquisas vai aparecer alguns desenhos meus antigos. Eu já fiz esse teste e aparece. Então quer dizer que assim, eu peguei bem aquele nicho naquela época. Quer dizer, hoje em dia eu não sei nem se vai aparecer, né? Porque já tem um tempo que eu já não faço tanto mais fanart. Mas naquela época aparecia muito. Então isso me trouxe visibilidade, me trouxe muita coisa. Se você não gosta de fazer fanart, se não é uma coisa que você naturalmente gostou, você pode escolher continuar fazendo para atingir esse público. No meu caso, eu acabei pegando o melhor cenário também, porque eu fazia porque eu meio que combinava com a ideia que eu tive ali. E depois de um tempo eu cansei. E aí eu, quando pude, diminuir para voltar a fazer outras coisas que eu gosto mais. Mas eu acho que foi muito importante para mim naquela época. E se eu tivesse que começar do zero hoje, eu provavelmente focaria em fanart. Escolheria um nicho assim de fanart que é de quadrinhos, ou então de cultura pop como um todo, ou o que quer que seja, e faria bastante fanart, que eu acho que isso é uma coisa que traz muita visibilidade mesmo, assim. Pelo menos nos primeiros anos, para você poder fazer uma boa, uma boa base de fãs, assim, e ser conhecido por aquilo ali. A outra coisa que eu já falei, né, mas vale reiterar, eu acho que ter um nicho específico de fetiche que você trabalha é muito importante. O meu é a questão de non-com, powerplay, tararararal, mas você pode fazer um monte de coisa. Pode ter exibicionismo, pode ter furry, você pode escolher um monte de coisa diferente. Vai depender do que você gosta. A única sugestão que eu daria é isso, você tenta escolher algo que você de fato gosta. Se você pegar algo só porque você acha que vai dar certo, depois você vai ficar preso dentro desse algo aí e é terrível. Mas ter um nicho para mim é bem importante para você criar uma base de fãs, digamos assim. E aí tá, vou seguir a lógica. Depois que eu me estabeleci dentro desse contexto, de ter uma base de fãs, tem um Patreon, né, uma plataforma de financiamento coletivo que está funcionando, que está me mantendo, qual o próximo passo? A gente como um artista, quando você cria um desenho, o ideal é que esse desenho continue te rendendo com o tempo, que é exatamente o oposto da commission. Da comissão. Você faz uma comissão, entrega ela, acabou, ele não vai te dar mais dinheiro. Com um outro desenho que você já na sua cabeça, o ideal é que ele continue te rendendo de outras formas depois disso. A forma que eu encontrei de fazer esse rendimento são criando art packs. O pacote onde eu coloco o arquivo em Photoshop, as imagens de alta resolução, imagens de passo a passo e o vídeo, os vídeos de eu desenhando. E aí a pessoa que entra no meu Patreon, na época era um Patreon, hoje eu já não tenho mais Patreon porque o Patreon me quicou. Já falei isso aqui antes. Mas na época que eu tinha um Patreon, se a pessoa não entrasse e quisesse meus desenhos, por exemplo, eu deixava os últimos 6 meses. A pessoa entrava, então lá ela ia ver os últimos 6 meses de desenhos meus. Se ela quisesse desenhos mais anteriores, ela ia ter que ir na minha loja do Gumroad. Aí na loja do Gumroad eu tinha que comprar os packs de cada desenho separado, antigos, e aí nesse pack ia ter os Photoshop, ia ter todas aquelas coisas. E
se eu tivesse que dar essa dica há, sei lá, 8 anos atrás, eu provavelmente falaria não se dê o trabalho. Porque quando eu comecei a fazer esses packs do Gumroad, que são os art packs, eles não vendiam muito. Eles vendiam quase nada, para falar a verdade. Eles eram uma quantidade muito, muito pequena da minha retirada. Mas hoje em dia, que já tem uns quase 15 anos, acho mais de 15 anos que eu tenho essa lojinha, a minha loja ela tem mais de 300 pacotes de desenho. Então, ela virou uma retirada significativa para mim. Ela é uma parte significativa da minha retirada mensal. Mas isso por quê? Porque eu tenho um backlog gigante, todos os desenhos estão lá. Tipo assim, é como se você hoje quisesse falar, eu quero ver o desenho que o Sabu fez há, sei lá, 8 anos atrás, em dezembro de 2000 e, sei lá, 2008. Você tem como ver o vídeo de eu fazendo o desenho daquela época. Tudo que eu fiz está lá. Então, é um backlog muito grande. E isso faz com que todo dia tenha alguma venda, e aí vai indo, e isso acumula e vira uma boa retirada. Então, isso acaba sendo uma dica muito a longo prazo, entendeu? É uma coisa que, para mim, deu certo, valeu a pena, mas eu tive que, digamos, investir durante muitos anos no trabalho de gravar sempre, colocar tudo, fazer os pacotes, fazer o upload, fazer a capinha, colocar lá todo mês. E parece que não, mas é muito trabalho. Isso toma tempo. Ainda mais quando você tem que fazer isso enquanto você está fazendo o próximo desenho do mês, enquanto você está fazendo a nova enquete. Porque meu irmão me ajuda muito com a parte organização da vida. Mas, por exemplo, responder comentários. Isso é uma coisa que eu gosto de responder comentários, eu gosto de interagir com as pessoas, mas isso também ajuda no engajamento. Quando eu posto um desenho no Twitter, e eu sempre faço questão de responder todo mundo, mas quando a pessoa acabei de postar o desenho, se eu mantenho as respostas, eu respondo todo mundo e realmente interajo com a pessoa, isso é bom para o algoritmo do Twitter. O algoritmo do Twitter percebe isso e ele vai dar um boost maior no postagem. Aí você recebe mais comentários, recebe mais visibilidade e tal. Não é algo que vai não é algo que vai, tipo, fazer um desenho que não ia fazer sucesso nenhum, passar a ser um estouro, não vai mudar esse jeito. Se o desenho não for bom ou não atrair, não vai mudar ele. Mas ajuda a, se um desenho for bom, ele ser entregue para mais pessoas. Se ele deu certo, ele vai ser entregue para mais pessoas. Então tem que fazer isso. Então é um trabalho você manter uma loja virtual com todo o conteúdo que você faz durante anos e anos e anos. Mas para mim, valeu super a pena. Hoje eu diria que foi uma das melhores coisas que eu fiz e mantive, porque isso faz com que o desenho que eu fiz agora, até por exemplo, esses sketches que eu faço aqui, que são só estudos, eu junto eles a cada, sei lá, 2 meses, faço um pacote, coloco na minha loja e coloco a gravação em tempo real. Então, quem quiser ver como é que eu estudo em tempo real, né, que é diferente dos outros. Tipo, não tem como deixar em tempo real um desenho que eu levo 2 semanas fazendo. Mas um desenho que eu levo 30 minutos, 40 minutos fazendo, eu posso deixar em tempo real. E aí a pessoa pode estudar se ela quiser. E é isso. Então, ter uma loja desse tipo com o seu material pode ser útil. Só entenda que é uma coisa a longo prazo mesmo. Você não tem como ter controle, você não vai colocar amanhã e vai estar vendendo bordilhões e você vai poder se aposentar. Não é assim que funciona. Pelo menos não foi assim que funcionou comigo. Mas valeu a pena no final das contas. A outra coisa é o seguinte. Depois que o Patreon acho que foi cancelado em 2000 e... Deixa eu ver aqui. Ó, o meu Patreon foi cancelado, deletado mesmo, em 2020. Mas eu já tinha percebido que estava tendo uma movimentação estranha, desde 2019 eu já tinha percebido. Depois que o meu Patreon foi cancelado, eu percebi que, cara, é o seguinte, você não tem como confiar em nenhum tipo de plataforma quando se trata do tipo de conteúdo que a gente faz. Simplesmente não tem. Ela vai estar aqui agora, e mesmo que a plataforma não queira te mandar, porque, por exemplo, eu não acho que o Patreon realmente queria deletar o meu negócio. Eu acho que ele faz isso porque, tipo, processador de cartão de crédito, Visa, Mastercard, essa coisa, eles correm do nosso tipo de conteúdo. Porque isso isso dá problema de visibilidade na mídia, entendeu? E fora que tem tipo, que nem o meu conteúdo. O meu conteúdo, se alguém olhar, vai falar assim, caraca, violência sexual.
É isso aí que vai ser visto, entendeu? E aí você até fala, não, meu gente, são fetiches, não são fantasias, só são, esses desenhos são feitos para adultos. Até você explicar toda a parada, precisa de muita nuance que as pessoas não querem se engajar com isso. Então, para essas empresas grandes assim, lidar com o nosso conteúdo não vale a pena. É mais dor de cabeça do que qualquer coisa. Então, o que eu aprendi é que você não pode contar com isso de nenhuma forma. Você não pode ficar muito tranquilo não com isso. Então, o ideal é você, tipo, hoje eu tenho um Patreon, mas o Patreon, eu fiz ele. Isso foi um dos motivos que eu fiz, foi o Sabs, que é o meu outro tipo de conteúdo, que é o conteúdo de fanboys. Por quê? O fanboys eu faço questão dele ser uma coisa bem mais tranquila, bem mais suave, só é tipo mais vanilla, bem vanilla mesmo. Porque aí eu sei que eu posso ter um Patreon e que ele vai ser seguro e não tem motivo para me banir de nada. Isso foi um dos motivos que eu criei ele. Também porque eu queria mudar, desenhar coisas diferentes, eu estava com vontade de. E eu já desenhava fanboys antigamente, só que eu nunca tive a oportunidade de desenhar assim, de verdade. Então foi uma oportunidade de fazer isso. Mas ao mesmo tempo também é muito bom ter um conteúdo que você sabe que é seguro, assim, ninguém vai te banir por conta dele. Mas aí eu tenho um Patreon, eu tenho um Subscribestar, eu tenho um Fanbox, eu tenho um Padrim, eu estou pensando em fazer um Boost, que é uma plataforma russa que eu não conheço direito ainda, eu tenho que explorar. E isso vale também para o Gumroad. Eu tenho o Gumroad hoje, mas eu estou de olho em fazer tem um tal chamado eJunkie, que é tipo um Gumroad. Eu acho até que talvez seja mais antigo do que o Gumroad, eu já vi ele antigamente. Então ele pode ser mais seguro também, de ter mais um, não ficar dependendo só de uma plataforma. E é basicamente isso. Fazer o possível para você não depender de uma plataforma. Sempre estar procurando outras plataformas e quando encontrar fazer e não ficar acomodado quanto a isso. Mas é aquela coisa, você tem que correr atrás de fazer isso que eu estou falando, eu acho que é o ideal, você correr atrás de não depender de nenhuma plataforma, mas você também não tem total controle sobre isso, porque você precisa que tenha pelo menos uma plataforma para você fazer parte. Você não tem como entrar para a plataforma se ela não existir ou simplesmente não aceitar o que você faz. Então, como você não tem controle sobre a plataforma em si, você só pode continuar procurando mais e tentando encontrar mais segurança em relação a isso. O que você pode ter, o que você tem controle é sobre o seu conteúdo. E isso é algo que eu já tento fazer. Por exemplo, como eu te falei, eu fiz o Fanboys, que juntou algo que eu queria fazer com um conteúdo mais safe para mim, que vai ser mais fácil de ser aceito, não ter tanto problema. Eu comecei a fazer os tutoriais recentemente, tutorial de desenho, que é outro tipo de conteúdo que também é mais safe, porque eu tento diminuir a quantidade de coisas eróticas que eu uso neles, e é um conteúdo mais tranquilo, assim, tipo, é mais educacional, digamos assim. Eu quero tentar usar cada vez menos imagens eróticas dentro do próprio tutorial, dentro do que for possível, né, porque nem sempre dá, para ir, né, fazendo ele um conteúdo que é menos controverso, digamos assim. Mas a verdade mesmo, é que você não tem como ter 100% de segurança. Isso é uma coisa que você vai, tipo assim, é uma, é um risco que vem com o ramo mesmo. Você não vai ter nunca a mesma segurança que, sei lá, uma pessoa que faz comissões Safe for Work tem, ou então quem é, sei lá, youtuber, essas coisas assim. É um risco inerente àquilo ali. Não tem muito para onde correr, não. Você pode fazer essas coisas que eu sugeri aí para poder tentar diversificar um pouco, mas não é um risco que você nunca vai ficar 100% tranquilo com isso, entendeu? Você sempre vai ter alguma preocupação. Pelo menos um pouco de preocupação você vai ter. E deixa eu pensar aqui, ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, tem um negócio. É uma coisa que eu já fiz umas 2 vezes só, mas é porque eu não tenho um sistema para isso, que é venda de material impresso que você pode fazer também. Eu já vendi 2 prints dos meus desenhos, fiz duas remessas, digamos assim, mas quem imprimiu é um colega meu que também trabalha com No Safe for Work, só que ele mora lá fora. E aí
ele imprime e a gente racha. Ele fica com a parte do lucro da coisa e ele faz a parte de impressão e tudo mais, e eu entro na faço só com a arte. E funcionou bem para nós dois no tempo que a gente fez. Não é algo que não é uma quantidade significativa da minha retirada, mas deu certo. O que eu penso é que para isso poder ser algo mais significativo, eu teria que talvez eu mesmo fazer as impressões, eu mesmo fazer o envio, e aí já entra em mais complicações, porque aí é um conteúdo não safe for work, você tem que ver para que países você pode enviar com tranquilidade. Eu não sei quais são as regras do Brasil em relação a isso, sobre enviar esse tipo de conteúdo por e-mail, né? Por e-mail, não, sei lá, SEBEX ou o que quer que seja para fora do país. Devem ter questões legais que você teria que ser olhadas em relação a isso. Quais são, eu não sei. Nunca tentei, não corri atrás disso, porque não é o que eu penso em fazer. Mas é uma possibilidade. Os tutoriais que eu fiz, os tutoriais, né, que é a outra coisa que eu estava falando, funcionaram bem até agora. Só o último tutorial que eu fiz, que foi meio devagar, assim, não foi tão bom. Então agora eu já vi que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, eu não posso gastar tanto tempo assim com tutoriais. Eu tenho que fazer o tutorial, mas eu não posso levar muitas semanas fazendo ele, porque se ele não dá certo, ele meio que ficou muito tempo jogado fora, sem um retorno imediato, assim. Ele, tipo, esse tutorial por último que eu fiz, ele tá indo bem, tá vendendo devagarzinho e tal, mas não teve aquele boost de venda inicial que os outros tutoriais têm. Então, isso é uma outra coisa que eu tenho que ficar mais de olho. Uma outra parada que eu fiz também que funcionou bem, mas que aí tem outros desafios em relação a isso, é fazer história em quadrinhos. Eu já fiz 2 quadrinhos até hoje, 2 historinhas, uma da Velma e outra da Zelda. E todas as duas venderam super bem na lojinha, né, no Download. E tiveram muita aceitação, trouxeram muitas pessoas e tal. O problema é que eles levam muito tempo para fazer. Quadrinhos levam uma coisa que leva muito, muito tempo mesmo para fazer. Então você tem que meio que ter uma programação muito boa sobre o seu tempo. Porque se você gasta muito tempo fazendo uma história em quadrinhos, isso quer dizer que você não está fazendo desenho para postar. Se você não está fazendo desenho para postar, menos pessoas estão vendo seus desenhos. Se menos pessoas estão vendo seu desenho, menos pessoas vão entrar no seu Patreon. E todo mês sai gente do seu Patreon, então você tem que estar fazendo sempre conteúdo novo para poder divulgar. Então é sempre um equilíbrio, assim. Eu ainda penso em voltar para a história em quadrinhos e fazer mais, porque eu primeiro gostei, achei divertido fazer história em quadrinhos e tenho ideias para outras, mas eu preciso ver como é que ficaria essa questão prática de como monetizar isso e como não deixar isso zoar a parte de engajamento ali, de estar postando coisas novas e atraindo pessoas novas para o meu Subscribestar, o Patreon. É sempre esse o balanço que você está correndo atrás, no final das contas. O balanço de o tempo que você gasta com alguma coisa, com o que você está fazendo, e o tanto de retorno que isso vai te dar e a segurança que você vai ter com isso. Então eu estou sempre pensando nisso, estou sempre pensando, tá, o que eu gosto de fazer? Dessas coisas que eu gosto de fazer, o que pode ter o que tem interesse, o que as pessoas têm mais interesse, o que é mais seguro, como que eu posso fazer isso acontecer sem arriscar outros aspectos. E é sempre esse o balanço que você tem que procurar, entendeu? Essas são as formas que eu encontrei, que eu expliquei para vocês agora, são as formas que eu encontrei com o meu trabalho. E aí vocês têm que ver se isso encaixa no trabalho de vocês, se é o que vocês querem fazer. Às vezes vocês podem preferir ficar só fazendo comissões também, porque é seguro, né? É uma coisa que sempre vai ter procura, sempre, né? Provavelmente sempre vai ter interesse das pessoas nisso. Então, é isso, meu povo. Eu acho que esse episódio já está grande o suficiente. E é isso que eu tenho que falar sobre como monetizar o seu trabalho. São essas minhas experiências. Devem haver outras, eu só não conheço. Então aí você fala, mano, pô, valeu.